Eu tenho trabalhado muito com a minha igreja nos últimos tempos sobre um tema que não eu, mas a palavra do Senhor traz como fundamental para o sustento e a sobrevivência da igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso é fruto de uma reflexão da carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, quando ele diz que nos últimos tempos sobrevirão dias difíceis, porque os homens se tornariam avarentos, se tornariam jactanciosos, se tornariam arrogantes, mais prazeres da carne do que prazeres da lei de Deus. E o que tem faltado, irmãos, é justamente o amor cristão. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite. Portanto, abram comigo a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 13. Eu farei a leitura dos versículos 31 a 35. João capítulo 13, os versículos 31 a 35, nos dizem assim: Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que o Senhor nos abençoe e fale aos nossos corações. Queridos irmãos, se nós saímos hoje pelas ruas e fizermos a seguinte pergunta para as pessoas: o que é amor? O que você entende como amor? Nós vamos ouvir os mais diversos tipos de respostas, mas a maior parte das respostas será equivocada, será uma resposta totalmente errada. A maioria das pessoas provavelmente dirá que o amor é um sentimento que une duas pessoas, um sentimento que une uma família, mas aí já começa o erro, porque o amor cristão não é um sentimento. E a palavra de Deus nos deixa claro esse fato. Só é possível conhecer o verdadeiro amor quem conhece e tem um relacionamento com Deus. Porque o próprio apóstolo João nos revela na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. O amor que é verdadeiro nas nossas vidas é o amor que vem de Deus. É o atributo que vem do Senhor, que foi colocado nas nossas vidas quando fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas em uma das coisas, a maioria das opiniões públicas está correta. O mundo vai de mal a pior, porque o amor está acabando. E de fato, irmãos, o amor está diminuindo. O amor está se esfriando no coração de muitas pessoas. E nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, a fim não apenas de conhecermos, mas de nos aprofundarmos e talvez de reencontrarmos esse verdadeiro amor. Porque só Deus pode nos apresentar e só Deus pode produzir esse amor nas nossas vidas. É interessante que todo o evangelho escrito por João é destacado por apresentar o amor de Cristo Jesus ao seu povo, tanto na sua vida quanto na sua obra, na sua humildade, na sua paixão, quando ele se entregou pelo seu povo. E esse amor foi demonstrado todos os dias da vida do Senhor Jesus, e em especial durante os 3 anos do seu ministério. Por onde Jesus passava, havia multidões que o cercavam. E isso porque queriam algum milagre, porque precisavam de alguma coisa, ou porque Jesus falava com uma autoridade muito diferente dos líderes daquela época.
Mas a partir do capítulo 13, o ministério de Jesus tem uma mudança. Ele sai do meio das multidões e passa a ter um ministério mais próximo dos seus discípulos, porque estava chegando o dia da morte de Jesus Cristo, o dia do encerramento da sua obra terrena, e ele precisava preparar os seus discípulos para continuarem e para expandirem aquilo que ele estava começando. Foi então o momento em que Jesus pediu aos seus discípulos que preparassem um lugar e os elementos necessários para a Páscoa, que ele queria cear uma última vez com eles. E foi no momento da Páscoa, após a saída de Judas Iscariotes, que era quem trairia o Senhor Jesus, como nos diz aqui no versículo 31, quando ele saiu, era Judas Iscariotes que tinha saído, então Jesus estava na presença dos seus 11 discípulos fiéis, daqueles que seguiriam a sua obra, e Jesus então passa a ensiná-los de como eles deveriam proceder após a sua ascensão ao céu. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que nós não somos apenas seguidores de Jesus Cristo, como muitos eram durante o seu ministério. Jesus não veio para esse mundo chamar seguidores. Jesus quer muito mais do que ouvintes. Jesus quer discípulos. Por isso ele disse isso aos seus próprios discípulos: ide, portanto, e fazei discípulos. Portanto, as mesmas palavras de Jesus aos apóstolos naquele momento se aplicam ainda integralmente à sua igreja nos dias de hoje. E essa palavra nos traz duas lições importantes que eu quero compartilhar com vocês. E a primeira lição é que o amor só pode se manifestar no campo da humildade. O amor de Deus, o amor cristão, só é visível quando está num campo da humildade. E foi justamente essa a humildade ensinada e apresentada por Jesus durante toda a sua vida. Assim, quando Judas deixa o local, Jesus então diz: agora foi glorificado o Filho do Homem. Jesus sabia para onde Judas Iscariotes estava indo. Ele tomou o pão, o molhou no vinho e deu na boca de Judas Iscariotes e disse a ele: o que tens de fazer, faze-o depressa. Então Judas saiu daquele lugar, Satanás já havia tomado o seu corpo, e Jesus então sabia que em pouco tempo seria preso, seria morto por causa dos nossos pecados. Mas a humilhação de Jesus não começou ali. A humilhação de Jesus, meus irmãos, se deu desde o seu nascimento, desde a sua encarnação. Como nos diz lá o apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não se humilhou apenas quando foi crucificado. Imaginem só o próprio Deus, Criador do universo, porque tudo foi feito por intermédio do Filho, sem Ele nada do que foi feito se fez, o próprio Criador de todas as coisas, agora se limita a um mero ser humano, claro que com a diferença de que não havia nele pecado, mas Ele se limitou a um corpo físico, Ele se limitou a sentir as necessidades que um corpo humano tem. O Criador se limitou a sentir fome, a sentir sede. O Criador se limitou a sentir frio. O Criador se limitou a ser menosprezado pelos seus irmãos, pela sua família. O Criador suportou humilhação de líderes
que eram servos de Satanás e enganavam o seu povo. O Criador do universo se limitou a ser o nosso servo. Então nós nos perguntamos, mas como Jesus então diz que no momento em que Judas Iscariotes deixa o local, passaria o início da glorificação do seu nome, se ele ainda iria ser crucificado, se ele ainda seria cuspido, esbofeteado, açoitado, e morreria como se fosse o pior dos bandidos, porque nem todos morriam na cruz, apenas as piores pessoas da sociedade. E o que nós aprendemos com Jesus aqui, meus irmãos, é que a verdadeira glória não é a glória que vem dos homens, é a glória que vem de Deus. E para que nós recebamos a glória que vem de Deus, nós precisamos nos humilhar perante Ele. E não somente perante Ele, mas perante o nosso próximo também. Por isso a glorificação de Jesus está atrelada à traição de Judas. Essa é a chamada humilde glória. Para muitas pessoas, glória é quando alguém recebe um destaque positivo. Então a glória é para aquele que aparece nas mídias. Glória é para aquele que se torna famoso por alguma característica, por algum dom que possui. Isso é glória. Só que a glória que vem de Deus é o oposto dessa glória. É a glória que vem através da nossa humilhação. E há uma grande diferença que nos incentiva a buscar essa glória do que a glória humana. Porque a glória humana, por mais longa que ela possa ser, ela tem um prazo de validade. Ninguém ficará na história para sempre. Em um determinado momento, esse nome vai morrer. Mas a glória que vem de Deus é a glória eterna. É a glória que nós carregaremos, que nós receberemos da parte do próprio Deus, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Essa é a glória que nós devemos esperar. Mas para isso, nós precisamos nos humilhar. Um dos momentos mais marcantes da humilhação de Jesus foi quando ele se propôs a lavar os pés dos seus discípulos. Talvez para nós não haja muito significado nessa humilhação, mas é para isso mesmo que nós precisamos conhecer o contexto desse ato de Jesus, para entendermos o tamanho dessa humilhação. Os irmãos sabem, é claro, que naquela época não havia calçados fechados, no máximo alguém possuía sandálias, e as ruas eram apenas de terra batida. E aquilo levantava, obviamente, poeira muito grande. Tanto que quando alguém iria para a sua própria casa, ou visitar a casa de outra pessoa, antes de entrar na casa, deveria lavar os seus pés. Mas não eram eles mesmos que lavavam. Cada anfitrião, se assim tivesse condições, possuía um servo na sua casa, que era o responsável por lavar os pés do visitante. E esse servo, na verdade, era um escravo que não tinha valor, um escravo que não tinha reconhecimento na sociedade. Ele lavava os pés dos visitantes recebidos pelo anfitrião. Quando Jesus, então, pega uma bacia com água e começa a lavar os seus discípulos, meus irmãos, aquilo deve ter causado um choque muito grande na mente deles. O que Jesus está fazendo? Ele não é um mestre, ele é o Messias. E o Messias está querendo lavar os meus pés, o Messias está querendo assumir a posição de um escravo. Tanto que, quando ele foi lavar os pés de Pedro, a princípio ele não quis. Senhor, nunca me lavarás os pés. Mas não era porque Pedro era arrogante, porque Pedro era orgulhoso, mas porque Pedro pensou naquele momento que era um demérito muito grande para Jesus lavar os seus pés. Mas depois Jesus o convence, e ao terminar
essa cerimônia de lava-pés, Jesus diz aos seus discípulos: como eu fiz, vocês também devem fazer. Como eu vos lavei os pés, que vos laveis os pés uns dos outros. É claro, irmãos, que nós não vamos preparar um balde ou uma bacia nas nossas casas e literalmente lavar os pés uns dos outros. Isso não faz parte da nossa cultura. Mas a aplicação de princípios é muito válida para nós. Porque em outras questões, Jesus nos ensina a sermos servos uns dos outros. A palavra de Deus diz que nós devemos, cada um de nós, considerar o nosso próximo como superior a nós. E algumas pessoas não compreendem isso e fecham a sua mente, fecham o seu coração e dizem: não, no máximo eu considero o meu próximo um igual. Mas eu vou considerar o meu próximo um superior? De forma nenhuma. Eu tenho um amor próprio. Eu não posso me desvalorizar. Só que isso não é nenhuma desvalorização, irmãos. Isso não é demérito nenhum. Que alguém que possua grandes qualidades ou um grande reconhecimento se coloque a servir o mais humilde ou o mais simples dos homens. Porque se o Criador do universo fez isso, como é que nós vamos nos negar a repetir esse ato? E, meus irmãos, é justamente por causa dessa negação que nós estamos vivendo dias em que os homens estão se tornando seres arrogantes, pretensiosos, pessoas que não amam mais a verdade da palavra de Deus. E o amor não pode prevalecer num campo em que não haja humildade. Nós precisamos aprender a nos humilhar. E nós precisamos encontrar o prazer na humilhação. Porque quando nós nos humilhamos, nós estamos glorificando o nome de Deus. Não há como, meus irmãos, não há como nós nos orgulharmos e ao mesmo tempo glorificarmos o nome de Deus. Não há como dividir a glória e darmos nem que seja a maior porcentagem para Deus e ficarmos com a porcentagem menor. Deus não divide a sua glória. E como disse o profeta João Batista, ao ver o Cordeiro, disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Para que Jesus cresça nas nossas vidas, nós temos que diminuir. Nós temos que nos humilhar. Nós temos que praticar a humildade no nosso dia a dia. Nas coisas mais simples, nós precisamos aprender a servir, a nos dispor. E aí está algo que tem faltado muito nos nossos dias, irmãos. Eu conheci um pastor, não muito tempo atrás, mas de uma igreja batista, que até adota todos os princípios calvinistas. E esse pastor tinha um princípio, até era um pastor descendente de japonês, também, pastorado. E ele dizia que nunca procurava ninguém da igreja para pedir que servisse em alguma coisa. Ele nunca ia atrás das pessoas da igreja. E às vezes estava faltando serviço na igreja, estava faltando gente para trabalhar, mas ele não ia atrás. E ele se negava e dizia: não sou eu que tenho que pedir para as pessoas servirem, são elas que têm que apresentar disposição. E ele está certo, irmãos. Ele tem a sua razão. Nós não podemos ficar apenas esperando que o pastor ou que a liderança nos procure e dizer: eu estou precisando de ajuda, você pode me ajudar? Nós aqui precisamos nos dispor e dizer: eu estou querendo servir. Tem como? Em que eu posso ser útil?
Você já descobriu quais são os seus dons? Porque não existe cristão sem dom. O Espírito Santo distribuiu entre todos conforme a sua vontade. Você já parou para pensar em quais são os seus dons? Se não, fica aqui então uma orientação para você pensar depois na sua casa, durante a semana, quais são os dons que Deus concedeu para você. E como você pode servir através desses dons. E, irmãos, sirvamos, sejamos servos uns dos outros, sejamos humildes, porque é na nossa humildade que o Senhor é glorificado. Nós não devemos esperar ou buscar glórias humanas, mas nós devemos apenas buscar a glória que vem de Deus. Essa é a nossa primeira lição. O amor só se manifesta no campo da humildade. Mas há uma segunda lição que Jesus nos ensina nas suas palavras, que é o verdadeiro cristianismo só é revelado pelo amor. Veja a importância do amor nas nossas vidas, porque se não houver amor, não há cristianismo. Depois de proferir aqui as suas últimas palavras aos discípulos e dizer que eles não poderiam acompanhá-lo para onde ele fosse, a princípio, mas que depois eles o acompanhariam, Jesus então diz: novo mandamento vos dou. Quando Jesus disse novo mandamento, de certo eles esperavam alguma novidade. De certo que eles esperavam que Jesus fosse acrescentar algo a mais para o ministério deles. Mas a conclusão de Jesus é que vos ameis uns aos outros. Mas como pode esse mandamento ser novo? Não sei o que pensaram os discípulos naquele momento, mas como eles eram conhecedores da lei de Moisés, então eles sabiam que lá na lei de Moisés já estava escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todo judeu conhecia isso. O jovem rico que procurou Jesus deu essa resposta. Quando perguntou: mestre, que eu farei para herdar a salvação? Jesus devolve a pergunta: como você interpreta a lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então diz: faz isto. Mas a novidade nessa lei, nesse mandamento que o Senhor Jesus traz à sua igreja, não é uma novidade de ensinamento, mas é uma novidade de aplicação. E Jesus não diz mais que vos ameis uns aos outros como a vós mesmos, mas Jesus diz que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Meus irmãos, se já é difícil amar o próximo como a nós mesmos, imagina amar o próximo como Jesus nos ama. O desafio é muito maior. Mas Jesus disse que esse amor seria uma marca, uma testificação. E essa é a testificação daqueles que são filhos de Deus e discípulos de Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E isso porque Jesus ficou muito conhecido pelo seu amor. Ele demonstrou esse amor na forma prática. E todos aqueles que querem ser cristãos, querem ser chamados de cristãos porque são imitadores de Cristo, também precisam demonstrar esse mesmo amor. Então nós devemos voltar os nossos olhos para a história revelada de Jesus Cristo, para descobrirmos como foi que Ele amou os seus discípulos. E aí vem o grande ministério do Senhor. Ele amou os seus discípulos, negando a si mesmo. Mesmo sendo Deus, Ele não veio para a terra como Deus. Ainda que Ele tivesse se humilhado ao se encarnar num corpo humano cheio de limitações, Jesus ainda não dizia:
me adorem, se prostrem diante de mim, aclamem o meu nome. Mas Jesus veio para que Ele servisse. Mesmo sendo Deus, Ele não julgou ser igual a Deus naquele momento para que Ele pudesse servir ao seu povo. Jesus também tornou-se servo, demonstrou amor ao seu povo, ao não levar em conta as humilhações, os desacatos, as ofensas. Jesus, em momento nenhum, revidava o mal que faziam a Ele. Jesus também demonstrou amor ao seu povo, quando estava crucificado ali, sofrendo, prestes a morrer, e ainda ouvindo blasfêmias contra o seu nome, orando ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus entregou a sua vida por miseráveis pecadores que não mereciam absolutamente nada, senão o castigo eterno. Esse foi o amor de Jesus. Um amor humilde, um amor de servo, um amor que entrega a sua própria vida. E é esse amor que nós devemos, meus irmãos e irmãs, demonstrar uns pelos outros. Não apenas dentro da comunidade cristã, mas fora dela também. Porque são nossos próximos, aqueles que estão lá fora. Nós precisamos estar dispostos a servir. Nós precisamos estar dispostos a nos humilhar. Nós precisamos estar dispostos a perdoar, independente de quem seja, do que tenha feito e de quantas vezes tenha nos ofendido. Isso faz parte do amor. Mas o amor não é um sentimento. E graças a Deus por isso, porque se amor fosse um sentimento, seria impossível amar todas as pessoas. Porque tem algumas dessas pessoas que realmente é difícil gostar delas. Pessoas que vivem pisando no nosso pé, nos ofendendo, nos humilhando. Gostar de uma pessoa assim é muito difícil, mas amar é possível. E amar é servir, é fazer o bem. Amar é perdoar, mesmo que as pessoas nem tenham se arrependido. Porque Jesus pediu para que o Pai perdoasse aqueles que estavam blasfemando contra Ele, enquanto eles estavam blasfemando. Jesus não esperou que houvesse arrependimento sobre a vida deles, para depois perdoá-los. Ele perdoou antes. Essa é a grande, talvez a maior, irmãos, responsabilidade que nós temos como cristãos. Amar, mas não mais como nós amamos a nós mesmos. Porque até o nosso amor próprio é pecaminoso, é falho. Mas nós devemos amar como Jesus amou. Uma grande responsabilidade, mas que traz um grande benefício para a igreja do Senhor Jesus. Eu quero concluir essa mensagem destacando a forma que a igreja vivia no seu nascimento, no início, registrado lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, e que havia perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Havia temor a Deus. Não havia individualismo, pois as pessoas chegavam ao ponto de vender propriedades e bens para sustentar aqueles que nada tinham com que se alimentar. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas fazendo caridade, mas fazendo às vezes caridade com o que sobra, né? Eu fechei o mês no azul, tenho aqui R$500 sobrando, eu vou dar R$100 para uma instituição de caridade, eu vou ajudar alguém que está passando fome.
Mas eles não faziam isso, eles vendiam o que eles possuíam, e desse dinheiro eles davam tudo aos apóstolos para distribuir de forma justa e igualitária. Jesus não está dizendo que nós devemos fazer exatamente a mesma coisa, irmãos. Ninguém deve sair daqui pensando em vender o seu segundo carro ou o seu terreno que você comprou para construir a sua casa, para que você possa ajudar os mais necessitados. Mas está querendo dizer que nós devemos encontrar formas para servir outras pessoas. Não com o que está sobrando, mas com o melhor que nós pudemos contribuir. E a igreja vivia dessa forma. E qual era o resultado? Dia a dia, Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Essa é uma imagem muito boa. Mas há uma profecia dita por Jesus que contraria essa imagem da igreja primitiva. Jesus diz, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Meus irmãos, vamos olhar um pouco para a história. Não tão longa assim. Vamos voltar só até o século XVI, período da Reforma Protestante. O berço da Reforma Protestante na Alemanha, na Suíça, onde trabalharam muito Lutero, Calvino. Posteriormente, na própria Inglaterra, a igreja reformada ganhou uma força tremenda naqueles lugares, e ela não apenas se envolvia com questões espirituais, mas com questões sociais também. O que é que nós vemos do Evangelho hoje na Europa? História. Templos arruinados, ou templos vendidos, para se tornarem restaurantes, boates. Da Europa, o Evangelho da Reforma Protestante passou à Nova Inglaterra, posteriormente conhecido como Estados Unidos. E ali também prosperou, de forma especial na sua igreja presbiteriana. A tão conhecida ainda hoje, PCUSA, de onde veio o nosso missionário Ashbel Green Simonton para o Brasil, para plantar a igreja presbiteriana em solo brasileiro. O que nós vemos da igreja evangélica hoje nos Estados Unidos? Irmãos, nós vemos liberalismo teológico. Nós vemos igrejas recebendo como membros, ordenando ao ministério, homossexuais. Nós vemos uma igreja totalmente, ou quase que totalmente, antibíblica. Hoje nós olhamos para a situação do Brasil. Com a graça de Deus, a igreja presbiteriana ainda é uma igreja muito conceituada, muito forte, muito reconhecida. Claro que nem toda igreja presbiteriana do Brasil é uma igreja bíblica. Você pode ir em alguns lugares e encontrar igrejas presbiterianas do Brasil mais pentecostalizadas do que algumas igrejas de origem pentecostal. Você pode encontrar igrejas presbiterianas do Brasil liberais. Mas há ainda muitas igrejas sérias. Mas como disse um dos nossos professores de seminário, professor de revitalização de igreja, a igreja passa por basicamente 3 fases. A fase da ascensão, a fase do platô, quando ela se estabiliza, e depois a fase do declínio. Nós precisamos tomar um grande cuidado, irmãos, com a fase do platô. Porque não é pelo fato da igreja estar estabilizada que ela está bem. Porque quando nós chegamos
numa fase de estabilização, a próxima é declínio. E o que está acontecendo para trazer esse declínio sobre a igreja? O cumprimento da profecia do Senhor Jesus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse amor que se esfriou na Europa, o berço da Reforma Protestante. Esse amor que se esfriou na PCUSA, na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. E esse amor que pode, e às vezes já está começando, a se esfriar na Igreja Presbiteriana do Brasil. E nas outras comunidades também. Nós estamos vendo pessoas perdendo cada vez mais o pudor, o respeito, as inibições, e se entregando a calamidades quase que inimagináveis. E paralelo a esse crescimento da falta de pudor, também está o esfriamento do amor cristão. Irmãos, nós não podemos nos preocupar apenas em resistir ao pecado. Nós temos que nos preocupar em aquecer o amor dentro dos nossos corações. E por que eu digo isso? Porque há um grande exemplo no livro de Apocalipse, na carta que Jesus envia à igreja de Éfeso. Começa com um elogio. Uma igreja doutrinariamente pura. Uma igreja que não se misturava com pessoas que praticavam aquilo que era inconveniente. Mas que tinham um grande problema. Eles tinham perdido o primeiro amor. E isso é tão sério que Jesus diz: volta, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Onde é que está a igreja de Éfeso hoje? Inexistente. Também, irmãos, ficou apenas na história. Por quê? Porque por mais que fosse uma igreja doutrinariamente pura, era uma igreja que não tinha mais amor. Continuemos lutando contra os pecados. Continuemos resistindo às tentações. Mas também, irmãos, nos coloquemos diante de Deus para pedir a Ele: Senhor, não deixa o amor se esfriar no meu coração. Não deixa com que eu perca esse fogo, essa paixão, esse desejo de servir ao Senhor, de estar no meio da igreja, de ser um cristão. Me faz ter prazer, Senhor, na Sua palavra. Me faz ter prazer na Sua presença. Muitas vezes, irmãos, esse amor é medido pelas nossas vidas devocionais, pelo quanto nós meditamos na lei de Deus. Não é isso que diz o Salmo 1? O justo tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Nós temos ainda esse prazer de meditar na palavra, de orar. Nós temos o prazer de estar em comunhão com a igreja. Nós temos o prazer de não participar, não de assistir. Nós não assistimos um culto, nós prestamos culto a Deus em comunidade. Ainda há esse prazer no seu coração? Meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra é um grande alerta para nós pensarmos qual é o nível do amor cristão dentro das nossas vidas, mas também uma palavra de esperança, porque quanto mais crescer esse amor dentro de nós, mais Deus será glorificado, e quanto mais Deus for glorificado nas nossas vidas, mais Ele nos glorificará no dia da volta do Senhor Jesus Cristo.
Então eu quero finalizar aqui com 7 rápidas aplicações práticas para as nossas vidas. Primeira aplicação: não nos esqueçamos, irmãos, que a nossa vida não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem Deus. Então eu posso fazer planos, eu posso sonhar, eu posso criar projetos, mas esses projetos não podem colocar Deus em segundo plano. Deus tem que ser a nossa prioridade. Façamos tudo o que glorifica o nome de Deus, seja isso agradável ou seja difícil. Segunda aplicação: jamais guardemos mágoa ou ressentimento no coração por qualquer pessoa que seja. Não alimentemos também a raiva, o ódio, mas estejamos prontos a perdoar incondicional e ilimitadamente. Lembrando também que nós somos pecadores e devemos diariamente reconhecer e confessar os nossos pecados perante o Senhor. Terceira aplicação: não busquemos glórias humanas, mas trabalhemos para a glória de Deus. Façamos o nosso melhor e sejamos dispostos a servir a Deus através do serviço ao nosso próximo. Quarta aplicação: amemos a Deus sobre todas as coisas, principalmente sobre as nossas vidas. Amemos a Deus mais do que a nós mesmos. Esse é um desafio muito grande, porque o maior ídolo se chama eu. Eu sou o meu maior ídolo. E eu preciso quebrar esse ídolo para adorar somente a Deus. Quinta aplicação: amemos a igreja, porque ela é o corpo do Senhor Jesus. Ele amou a sua igreja e entregou sua vida por ela. Se nós vamos imitar esse amor, amemos também a igreja. Sejamos comprometidos, sejamos dedicados, sejamos frequentes, sejamos colaboradores com a igreja do Senhor Jesus, com os nossos dons. Sexta aplicação: amemos o nosso próximo. Seja esse próximo um amigo, ou seja esse próximo um inimigo. Mas façamos o bem e sirvamos até mesmo aquele que por acaso nos odeia. Sétima e última aplicação: lutemos e clamemos a Deus em oração diariamente, para que o Espírito Santo não permita que o amor se esfrie nos nossos corações. Pureza doutrinária não basta. Nós precisamos estar com o coração cheio do Espírito, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como Jesus nos amou. Essa é a marca do cristianismo. Isso glorifica a Deus. E que nós sejamos discípulos de Jesus. Que essa igreja, a Igreja Presbiteriana Betel, seja uma igreja referência nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, enfim, no mundo inteiro. Mas não referência pelas suas conquistas, não referência apenas pela sua doutrina, mas referência pelo amor manifestado ao nosso próximo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cumprirmos essa tarefa que, sinceramente, é tão difícil, é tão desafiadora, mas tão necessária para os nossos dias. Amemos até a volta do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, nos capacite e quando Jesus voltar, nos glorifique. E tudo isso, obviamente, para a glória exclusiva do Senhor, nosso Deus. Amém?